Nós vimos semana passada Paulo chegando a Mileto, depois de passar por diversas regiões. Ele está na terceira viagem missionária. Ele chega a Mileto, de lá ele convida os presbíteros de Éfeso para se encontrarem com ele, porque ele quer prestar contas àqueles irmãos. Essa é a primeira parte do discurso do apóstolo Paulo aos presbíteros. E agora, ainda na prestação de contas, ele quer adentrar em algumas particularidades do ministério, orientando aqueles irmãos que foram há pouco tempo, foram ordenados há pouco tempo. Se você voltar para Atos 19, você vai perceber que ali provavelmente foi a ordenação, a imposição de mãos sobre os presbíteros da igreja de Éfeso, e esses presbíteros agora se encontram depois de um tempo com Paulo, que já está se despedindo e indo para Jerusalém, e ele tem algumas instruções para dar à igreja do Senhor. Então, a partir do verso 22 até o final do capítulo, leamos a palavra do Senhor. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar, e da herança entre todos os que são santificados, de que ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Santo Deus, nos colocamos agora na dependência do Senhor completa, para que o Teu Espírito haja, Senhor Deus, em nós, e assim os Teus filhos possam ouvir a pregação da Tua palavra de maneira clara. Ó Senhor, que o Senhor haja por mim, também por esse mesmo Espírito, como agiu no apóstolo Paulo, nos presbíteros da igreja de Éfeso. Ó Deus, usa-me poderosamente para que o Teu povo ouça a Tua palavra, reconheça Cristo aqui pregado. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, nos exorte, nos repreenda, nos anime, nos corrija, Senhor, para que nós possamos viver uma vida santa diante dos Teus olhos, e o Senhor se agrade de cada um de nós. Em Cristo nós oramos. Amém.
Nos últimos 3 meses, uma das palavras que a gente mais ouviu nos noticiários foi morte. São mais de 50 mil só no Brasil, mais de 500 mil no mundo, e o terror e o medo da morte tomou conta de muitos no nosso meio. Isso acaba revelando o valor que a gente dá a essa vida. De certo modo, nós devemos olhar para uma situação como essa e aprender como isso tem revelado o amor que os homens têm pela sua própria vida. Como isso tem revelado o amor que os crentes têm pela sua própria vida. E como isso é preocupante, irmãos, quando nós comparamos esse zelo e esse cuidado e esse medo com aquilo que diziam os profetas, os apóstolos e os homens e mulheres da nossa herança bíblica. Ora, é lógico e é natural que você realmente tenha medo de morrer. A morte, ela foi colocada por conta do pecado. A morte, ela encerra algo que deveria ser para sempre. Nós deveríamos viver eternamente. Se Adão não pecasse, se ele passasse ali pelo pacto das obras e ele fosse realmente aprovado por Deus, o que esperava ele era a árvore da vida eterna. E se ele comesse daquela árvore, ele nunca mais morreria. Então a morte é colocada como punição. E a gente então teme a morte, porque não é natural. Não era assim que deveria ser. Mas é assim que é. Já para a nossa geração de crentes que convivem com a incerteza da vida, mas ao mesmo tempo com a promessa da vida eterna, qualquer temor exacerbado a respeito da morte é perigoso. Nós deveríamos nos preocupar se toda essa situação de pandemia, se isso tem nos paralisado, se isso tem nos revelado um temor a respeito da vida, além daquele que nós deveríamos ter. Porque o que nos foi pedido é algo simplesmente absurdo. A condição para a vida passou a ser não viver, pelo menos como ser humano. O que nos faz ser humanos é trabalhar, estudar, pensar, desenvolver, fazer cultura. É isso que nos diferencia. E principalmente, e antes de tudo, adorar o Senhor. Se isso é retirado, nós somos desumanizados. Então, se o princípio para viver, se a condição de vida é essa, nós passamos a não viver como homens e mulheres, trancados, com medo. Os nossos pais passaram por peste negra, por cólera, por gripe espanhola. Passaram por tudo isso. E nesse tempo eu tive curiosidade de ler, especialmente uma carta de Calvino a Viré, ele falando sobre a cólera que tinha se espalhado por Genebra. E ele diz, é lógico, a gente tem medo de ser infectado. Ele fala dos cuidados que os irmãos tinham ali, porque tem que ter cuidado realmente. Mas nunca passou na cabeça dele deixar, por exemplo, de visitar os irmãos, de ir na casa de alguém que está moribundo, de orar com a igreja, de se reunir com a igreja. Isso não passava pela cabeça. Por um motivo óbvio. Porque isso nos humaniza. Isso é a primeira parte da nossa vida, é o fim principal do homem, adorar o Senhor. E nós precisamos avaliar se realmente o valor que nós temos tido dado à vida é um valor que a Bíblia nos ensina
ou se é um valor exacerbado por essa vida tão passageira. As palavras do apóstolo Paulo, ele diz no verso 22, e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Veja agora o verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Ele diz, eu estou constrangido pelo meu espírito e eu vou para Jerusalém. E o que eu vou receber lá, o que me espera por mim lá, ele deixa claro, são cadeias e tribulações. O Espírito Santo havia revelado isso a ele, início do verso 23, e ele diz, eu vou para lá. E eu sei que quando eu chegar lá, cadeias e tribulações estão me esperando. E o que é que fazia o apóstolo Paulo continuar com as suas viagens missionárias? Porque eu não tenho a minha vida por preciosa aos meus olhos, se não for com o objetivo, cumprir a carreira que Deus me deu. Sem partes aqui é um pensamento a respeito da liderança da igreja. O primeiro objetivo daquele que é presbítero na igreja, daquele que é pastor da igreja de Cristo, é completar a obra que foi dada, não ficar pelo meio do caminho. Quantos presbíteros já desistiram pelo meio do caminho? Quantos pastores não já desistiram pelo meio do caminho? Não só por medo de morte, mas porque eles tinham medo de serem pobres, ou de continuarem pobres. Medo da instabilidade da vida ministerial. Medo da própria vida dentro da igreja, a exposição que a sua casa tem. Exposição à crítica, exposição a tudo que você imaginar, você expõe sua casa. E muitos ficaram pelo caminho. Mas também é uma palavra para a igreja, para que você cumpra a sua carreira. Se você é pai, homem, você precisa cumprir a sua carreira e não sucumbir aos medos e temores desse mundo. Se você é mulher, se você é mãe e às vezes quer desistir porque é muito pesado, porque você criar filho não é fácil, você cuidar de uma casa não é fácil, você cuidar do marido não é fácil, você muitas vezes ter ainda um emprego fora é mais difícil ainda. E você tem que fazer tudo isso para a glória de Deus. E você que é jovem, criança, que tem pressões e mais pressões no colégio, na faculdade, onde seus amigos dizem que é para você viver do jeito que você pensa, como você quer, e você não, eu tenho a lei de Deus, eu preciso honrar os meus pais, eu preciso honrar o Evangelho. Todas essas pressões. E você não pode sucumbir, mas você precisa cumprir a tua carreira. Só tem uma forma disso acontecer. E só tem uma forma de você não se entregar ao medo que muitas pessoas estão lá fora. É se você tiver a visão correta a respeito do que é o valor da vida. A vida foi dada por Deus para o quê? Se eu entender que a minha vida foi dada por Deus para que eu seja homem, pai, esposo, filho, pastor, amigo, então eu vou cumprir a minha carreira a despeito de todos os temores. Se eu acho que a minha vida foi dada só para o meu conforto, para que eu viva muito, para que eu tenha tempo aqui e possa usufruir desse mundo, então eu vou me trancar em casa, com medo. Pode não ser o coronavírus, pode ser outra coisa, você sempre vai ter medo de alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa que te atemorize e te pare. Se você não compreender qual é o objetivo da tua vida.
Paulo está relatando aqui aos presbíteros: eu sei que eu vou para Jerusalém, que lá me esperam cadeias e tribulações. O Espírito já me revelou isso, mas eu vou. Porém, não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. De onde é que Paulo aprendeu isso? Se você abrir comigo Mateus capítulo 16, Evangelho de Mateus capítulo 16, você vai compreender qual é o fundamento desse pensamento de Paulo. Verso 21. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, veja, a mesma cidade, e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus falava isso com uma tranquilidade impressionante. Ele dizia abertamente aos seus discípulos: eu estou indo para Jerusalém, lá eu vou ser morto, lá eu vou ressuscitar, e vocês vão me acompanhar em tudo isso. Tranquilamente. Porque ele não tinha a sua vida como preciosa se não fosse para cumprir a carreira que lhe foi proposta por Deus. E aí Pedro, quando observa as palavras de Cristo, ele diz: e Pedro, verso 22, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Veja, Pedro era um apóstolo, Pedro era um homem que pregava o Evangelho, mas quando ele tentou impedir Cristo de fazer aquilo pelo qual ele foi proposto a fazer por Deus, ele diz: vai para trás de mim, Satanás, você está sendo usado por Satanás. Quem se levanta contra a causa do Evangelho, quem quer barrar a causa do Evangelho, por medo, por temor, por vírus, por pandemia, por que for, arreda para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, você já sucumbiu a um valor exacerbado dessa vida. O próprio Cristo vai dizer novamente agora, Marcos capítulo 8, verso 35, abra comigo. Verso 34 e 35. Estando convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. Se você perder sua vida por conta do Evangelho, você ganhou. Você está entendendo? Se um dia você fosse, por exemplo, infectado porque você pregou o Evangelho para alguém, você ganhou sua vida. E se você morrer com 200 anos nessa terra, sem ter anunciado o Evangelho, você perdeu a sua vida. O que é ganhar e perder passa a ter outra conotação. Porque a gente está acostumado a ouvir o Evangelho daquilo que eu posso receber dele, o que eu posso ganhar com ele. O sujeito está com um problema no casamento, a gente chama: vamos lá para a igreja, para Deus consertar teu casamento. Aí ele vem nessa expectativa: eu vou consertar meu casamento. O outro está doente, vamos para lá que Deus vai te curar. E não é essa a perspectiva. Você pode ir lá para a igreja, Deus pode te curar, e você pode morrer inclusive com essa doença, mas você vai para o céu. Agora, se você for curado e um dia morrer sem Cristo, você vai para o inferno. O que é ganhar e o que é perder? O que é ganhar a vida, o que é perder a vida para você, meu irmão? Cristo se desgastava no Evangelho, a ponto de um dia, quando ele estava num debate ali
com os fariseus, eles diziam, ali é debate sobre Abraão, né? Que quem veio primeiro, ele é Abraão. Aí alguém diz assim: como é que você fala que Abraão viu o teu dia? Você não tem nem 50 anos. 50 anos, ele tinha 30. Quando os comentaristas puritanos vão falar desse texto, eles dizem: é porque Cristo era tão envelhecido. Ele era um homem de dores, como dizia o profeta Isaías, que sofreu tanto, que com 30 já parecia que tinha 50. Ele perdeu a vida dele, ele ganhou a vida dele, porque ele cumpriu toda a missão que lhe foi dada. Se você, jovem, crente, está resguardando a sua vida, não, peraí, vamos com calma, vamos organizar aqui. Primeiro, na minha juventude, eu vou aproveitar a vida. Quer aproveitar a vida nesses termos? Eu vou para as festas com o povo do mundo, eu vou me embriagar, eu vou ter várias mulheres, aí depois eu volto para a igreja dos meus pais. Primeiro que você não sabe se vai ter o depois, que muitos ficaram pelo caminho. E segundo que isso não é aproveitar a vida. Você aproveita a vida em Cristo. Você aproveita a vida se entregando por Ele. E aí essa mesma aplicação a gente pode fazer, por exemplo, para as esposas, para as senhoras. O que é que uma mulher faz para aproveitar a vida? Ela faz aquilo que Deus propôs para ela. Se é tendo filhos, que cuide dos seus filhos, que cuide do seu esposo. Às vezes Deus propõe para outras mulheres cuidar umas das outras, cuidar dos pais. O que importa é que você cumpra a tua carreira e faça aquilo que Deus manda. O que importa para um homem é trabalhar honestamente, duro, e com o pão, com o suor do seu rosto, comprar o pão de cada dia. Seja muito, seja pouco, não importa. Um homem digno não é o homem que tem riqueza. Um homem digno é aquele que cumpre a carreira. Isso é viver para a glória de Deus. Isso é ganhar a vida. O resto é perder a vida. Todo o resto é perder a vida. Voltando para Atos 20, Paulo diz: o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Verso 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aqui é uma despedida. Paulo não quis nem ir a Éfeso, porque ele sabia que se ele fosse para aquela igreja a qual ele amou tanto, esteve lá por 2 vezes, de uma vez só, ele passou 1 ano e 8 meses, ao todo 3 anos. Ele disse: se eu for lá, eu vou perder tempo e eu tenho que continuar a minha viagem. Ele chama os presbíteros, ele vai prestar contas. E quando ele está prestando contas, ele disse: eu tenho certeza que eu nunca mais vou ver vocês. Vocês não vão ver mais o meu rosto. Um comentarista diz assim: Isaías 52 e Mateus 10, Romanos 10, verso 15, diz assim: quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Se os pés do que anunciam o Evangelho são formosos, ele diz: imagine o rosto. Imagine nunca mais ver o rosto daquele que te ensinou o Evangelho. E se você não sabe, deveria saber que um dia isso vai acontecer. Um dia nós vamos nos despedir. Quão triste vai ser esse dia. O dia que nós não vamos mais nos ver. O apóstolo Paulo diz: eu sei que isso vai chegar.
Mas quando chegar, está chegando, ele tem convicção que era a última vez, ele diz: portanto eu protesto, eu estou limpo do sangue de todos. Por quê? Porque jamais deixei de aplicar, de explicar, de expor todo o desígnio de Deus. O que é isso que o Paulo está dizendo? Eu nunca pulei um texto para pregar. Eu não escolhi doutrina fácil nem doutrina difícil. Eu nunca falei somente aquilo que os irmãos queriam ouvir, mas eu falei o que era necessário. Eu preguei tudo que Deus colocou nas minhas mãos. Poucos pregadores podem dizer isso. São muito poucos os que podem dizer isso. A maioria chega num texto que é controverso, que vai dar polêmica, ele vai e pula. Ele evita. Ou ele então só busca a polêmica, ou então ele foge dela, mas não prega todo o desígnio de Deus. Segundo as palavras de Paulo, isso é ser culpado do sangue. Ou seja, se pessoas ali se desviarem por conta da falta de conhecimento do Evangelho, aquele pastor vai dar conta diante de Deus, porque não pregou todo o desígnio do Senhor. Veja que isso era uma expectativa desde os profetas. Abra comigo Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra de minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Você entendeu o que está sendo dito aqui? A figura é o atalaia, alguém que vai tocar a trombeta. Então, se eu disser que vai vir uma peste sobre vocês, e o atalaia que tinha como ofício tocar a trombeta para avisar o povo, se alguém do povo ouvir a trombeta e não fugir para se salvar, então ele morreu porque queria morrer. Mas se o atalaia, sabendo que deveria tocar a trombeta, não tocou, e alguém se perdeu, ele vai ser culpado da iniquidade. Ele olha para Ezequiel e diz: você é o atalaia, você é o profeta. Se você não pregar todo o desígnio de Deus, e alguém por conta disso tropeçar no caminho, você vai se ver comigo. É por isso que a carta aos Hebreus nos ensina que nós devemos nos submeter aos nossos guias, porque eles vão dar conta de cada uma das almas diante do Senhor. É por isso que nós devemos obediência aos nossos pastores, porque se eles não fizerem, o Supremo Pastor há de cobrar. Então, depois de dar esse testemunho a seu próprio respeito, vem a exortação, voltando lá para Atos 20. Ele passa agora a falar com os presbíteros de Éfeso. Verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles.
Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, a exortação a respeito da próxima geração da liderança. Vejam só, atendei por vós e por todo o rebanho. Ou seja, tenham cuidado de vocês mesmos e tenham cuidado do rebanho. Como ele vai dizer lá nas cartas pastorais, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. O pastor primeiro tem que cuidar dele. Tem que cuidar de como ele vai ser perante a congregação. Qual é o tipo de testemunho que ele vai dar diante da congregação. E então cuidar da congregação. Ele não pode inverter isso. A congregação que foi dada a ele por conta do ofício. Veja, o ofício dado pelo Espírito Santo. O rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O que é intrigante é porque já aqui os ofícios eram tomados por meio de eleição. Mas ele diz, não foram os homens que te escolheram, foi o Espírito Santo que vos constituiu bispos. A eleição é só o meio, quem escolhe é o Espírito Santo. Daí, quando você olha para um pastor que foi eleito, legitimamente eleito, por presbíteros, diáconos, você tem que entender, essa autoridade foi constituída pelo Espírito Santo de Deus. Não foi por homens, não foi por manipulação de eleição, não é isso. É porque Deus os escolheu. Para estar sobre quem? Para pastoreardes a igreja de Deus. Veja que aqui a obra, inclusive, é trinitariana. Ele começa a falar da igreja de maneira trinitariana. Veja, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Como é que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue? Com o sangue do seu Filho. Então, duas coisas aqui. A igreja regida pela Trindade, os profetas, os presbíteros são eleitos segundo o Espírito Santo. A igreja ela é de Deus, o rebanho de Deus, e foi comprada pelo sangue do seu Filho, que é Deus. É a segunda evidência aqui desse texto. Cristo é Deus, porque a igreja, o sangue foi o preço pago por Deus para tomar esse rebanho. Então esse rebanho foi comprado pelo sangue de Deus em Cristo. Não tem como você sair de uma situação dessa e pensar que Cristo não é Deus, porque foi o sangue de Deus que comprou a igreja. Já a igreja não é dos presbíteros, a igreja é de Deus, porque foi comprada por Ele. Ela é administrada pelos seus ministros. Então eles não podem usurpar aquilo que não é deles. Eles não podem criar regras para essa igreja que não estão na palavra de Deus. Eles não podem dizer o que se faz, o que não se não faz se não estiver na palavra de Deus. Eles não podem criar cargos se não estiver na palavra de Deus. Não podem fazer nada que não esteja ligado à palavra de Deus, porque a igreja é de Deus. E ao mesmo tempo, os crentes aprendem aqui o valor que vocês têm. O valor real da tua vida é o que Deus impõe sobre ela. Não é aquelas músicas, né, que dizem do valor que você tem. Aquilo é puro emocionalismo. O valor que você tem foi precificado. Você vale o sangue do Cordeiro. Se você um dia pensar, né, às vezes a gente pensa isso, por conta do nosso pecado, por conta da nossa imundícia, nós não temos valor nenhum. Não vá cantar, você tem um valor, esse típico, não vá pensar desse jeito não. Lembre-se daquilo que foi feito na cruz do Calvário. Eu tenho valor porque o meu preço foi o sangue de Deus derramado na cruz do Calvário. Esse é o meu preço, esse é meu valor. Então por isso eu tenho que viver uma vida santa, porque o preço foi alto para que eu pudesse viver. A igreja do Espírito Santo, de Deus Pai e do Filho.
Ele diz: então eu sei que depois que eu sair da minha partida, muitos lobos vorazes vão entrar na igreja. O Espírito Santo tinha revelado a ele o que ia acontecer com a igreja de Éfeso. E o que é interessante é que nas cartas do apóstolo Paulo, na carta à igreja de Éfeso, e depois na carta de João, que ele escreve lá em Apocalipse, a essa igreja, você não tem grandes problemas doutrinários naquela igreja. Nunca teve. Pelo menos na carta aos Efésios, não. Mas lá em Apocalipse você começa a ver como a igreja de Éfeso tinha caído e abandonado o primeiro caminho. Muito provavelmente por conta desses lobos vorazes. E aí é uma palavra direta aos presbíteros da igreja. Ele diz: eles vão penetrar, verso 29, e que dentre vós mesmos levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos. Veja 31. Portanto vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ele diz: tem uma forma de vocês aqui se prevenirem desses lobos. Admoestem, verso 31, como eu fiz por 3 anos. Aí Paulo, para não deixar nenhuma dúvida, ele diz: eu fiz por 3 anos, não com hora marcada, mas noite e dia. Não cessei de admoestar, ou seja, todo o tempo que a igreja precisava. Se era hora do meu descanso e alguém precisava e me procurava, eu estava lá. Não tinha hora de descanso se alguém estava passando necessidade. Ele sempre admoestou quando necessário. E ele está dizendo: se vocês fizerem isso, como eu fiz por 3 anos, essa igreja será privada de muitos lobos vorazes que vão tentar entrar. Isso é difícil. E a palavra que ele usa aqui para admoestar é como se fosse você aconselhar tratando a mente, né? A palavra, ela vem de mente, né? Nuos no grego. Então você vai falar para a mente, para o coração daquela pessoa. Então muitas vezes essa admoestação que os pastores fazem, precisam fazer, para que a perversão não entre na igreja, é dura. Então para isso eles precisam ser treinados na palavra, capazes na palavra. Conhecimento teológico dos nossos presbíteros. Não é para entrar em debate. O conhecimento teológico que nós temos, graças a Deus, temos usado para isso. É para espantar o lobo e para instruir as ovelhas. E temos que fazer isso dia e noite. Ele volta para falar sobre si novamente, verso 33. De ninguém cobicei a prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Ele diz: eu não só me desgastei no Evangelho, entreguei minha vida por isso, como eu nunca quis enriquecer com o dinheiro das ovelhas. Isso aqui é uma prestação de contas do trabalho dele. Muito semelhante a outro profeta, se você voltar comigo lá para primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Volte comigo, por favor. Diz assim, verso 1. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz, em tudo quanto me dissestes, e me constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente, já envelheci e estou cheio de cães. Ele está passando aqui do trabalho dele, né, à frente de Israel para o rei. Já envelheci e estou cheio de cães, e os meus filhos estão convosco.
O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com eles os meus olhos e vulo restituirei. Digam quem foi que eu roubei, a quem eu preguei para que pudesse ganhar alguma coisa. Ele está dizendo aqui, vocês não têm do que falar a meu respeito. Eu não preguei para ficar rico. Eu preguei para que todo o desígnio de Deus fosse conhecido dos irmãos. Exatamente as palavras do apóstolo Paulo. Pergunta que eu me faço, irmãos, e imagino que os irmãos façam também. Quantos pregadores poderiam repetir essa pergunta à igreja? Quantos? Num tempo que nós vivemos em que você tem igrejas que são multidões, mega igrejas, 10 mil, 12 mil pessoas. Boa parte é pobre ali. Deu a casa. Nós conhecemos aqui no início dessa igreja, talvez Ellen ainda lembre, uma senhora que começou a congregar conosco, talvez Wanderson e Aninha também. Ao nosso lado, ela era da igreja, né, entre aspas, universal. Ela estava morando de aluguel, porque ela tinha perdido a casa para um pastor. Ele nunca vai poder pregar esse evangelho. Isso eu tenho certeza absoluta. Nunca ele vai poder chegar num texto como 1 Samuel 12 ou Atos 20 e dizer, nunca defraudei ninguém, porque tomou a casa de uma mulher. Tudo bem, tolice dela, ela foi enganada, mas ele vai se ver com o Senhor. É um tempo, irmãos, onde você, para dizer que é um pastor bem sucedido, você anda de helicóptero, de avião, jatinho particular, e ainda alguns dizem, se Paulo tivesse essa condição, ele também faria a mesma coisa. Meu Deus, Paulo trabalhava, ele tinha que trabalhar na igreja e fora da igreja para se manter. Ele diz, veja aqui, Atos 20, verso 35, 34, 35, vós mesmos sabeis que estas mãos, a dele, serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, a mim socorreu os necessitados. Ele trabalhava para o sustento dele e para ajudar o necessitado. Como é que alguém pode comparar essa vida de luxo, esbanjando? É avião, carro importado, helicóptero. Como é que o que é que isso tem a ver com o evangelho? Meu Deus do céu. E veja só, eu estou falando aqui a respeito de um pastor, não estou dizendo que os irmãos um dia que Deus os abençoe, estaria errado você ter essas coisas não, mas isso não compete a um pastor. Não compete. E olha que o apóstolo Paulo sabe do que está dizendo. Abra comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Verso 8 ele diz assim, porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa, ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois que o que lavra cumpre fazê-lo, com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Paulo não era contra o sustento pastoral. Não era. Ele era contra usurpar a igreja. Lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, quando ele vai falar dos presbíteros, ele diz que são dignos de dobrados honorários. Dobrados honorários.
especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Ou seja, aqueles que estão mais ligados diretamente com a palavra, que geralmente sobrevivem daquilo. Ele diz: você não vai pagar um honorário, você paga dobrado honorário, para que ele tenha condição de não ter problema com essas coisas do mundo, de você ter que estar na correria para poder pagar suas contas e esquece da pregação. É por isso que ele defendia que havia uma necessidade de ter não só um salário, mas um salário confortável. Mas nunca um pastor pode sonhar com riqueza. Eu deveria ser a última pessoa a dizer isso, mas não pode. Vida digna, uma vida honesta, uma vida justa, né? Sua casa, sua família para cuidar, tudo bem. Riqueza, vá procurar no outro canto. Nós temos aqui jovens, talvez saia daqui algum pregador da palavra, um presbítero. Olha, se o seu sonho é ficar rico, eu vou lhe aconselhar, tome outro rumo. O evangelho, pregação não é para isso. Final do texto, Atos 20. Final do verso 35, ele diz assim: mais bem-aventurado é dar que receber. Ele fala que isso aqui foi o Senhor Jesus que disse, né? Interessante, porque você procura nos evangelhos e Jesus não disse isso. Provavelmente isso foi passado por tradução oral, era uma coisa que se conhecia ali, ou um princípio que foi deixado. Óbvio, muito mais bem-aventurado no evangelho é você dar do que você receber. Então ele diz: eu me doei completamente. Para mim isso é suficiente. O texto termina assim: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Primeiro eu queria chamar a atenção aqui do verso 36, quando diz que no final de todas as palavras dele, ele reúne os presbíteros, eles se ajoelham, eles oram juntos, todos eles oram juntos. Porque eu me lembro do que Cristo fez no final do seu ministério na terra, quando ele disse no Getsemane, antes de ser traído: fiquem um pouco comigo, orem comigo um instante. E sempre que Jesus voltava, eles estavam dormindo. Paulo era muito parecido com o Senhor Jesus Cristo. Não tinha medo de enfrentar a morte. E até quando estava no final da vida, o testemunho dele com os seus presbíteros era em oração. Talvez por isso ele tenha recebido dos presbíteros da igreja uma reação que hoje é praticamente impossível. O final do texto diz: eles estavam entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não veriam mais o seu rosto. Em determinados lugares, em determinados conselhos, se o pastor disser que está indo embora, e o presbítero imaginar que nunca mais vai ver o rosto, ele não vai chorar, só se for de alegria. Tamanha é a situação que as igrejas vivem nos seus conselhos. Nós louvamos a Deus porque aqui não acontece isso. Mas em muitas igrejas, se o pastor disser estou indo embora, é uma festa, é foguetão, na hora que ele sair. Aqui não, é choro. Veja o verso 37. Grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Um conselho de uma igreja, os presbíteros da igreja, ao saberem da notícia que não veriam mais o seu pastor, eles se abraçam, oram e choram e beijam o seu pastor. Eu espero, irmãos, nós mantenhamos assim sempre, que isso é um testemunho da igreja para o mundo. Quando a gente pensa na bênção, lá no Salmo 133, que diz que
O óleo é derramado sobre Arão, ele bate na cabeça, desce na barba e vai por todo o corpo. Assim está a bênção do Senhor. Na união dos irmãos está a bênção do Senhor. Começa da cabeça e não dos pés. Não teremos bênção na igreja. Não espere benefícios dentro dessa congregação local se o nosso conselho não tiver essa mesma perspectiva. Essa mesma perspectiva. Amor uns pelos outros. Então a bênção de Deus, que cai pela cabeça, desce pela barba, vai até os pés e toda a congregação é beneficiada. Como tudo isso começou? Primeiro, porque Cristo ele não teve sua vida por demais preciosa, mas entregou na cruz do Calvário. Segundo, para essa igreja, porque Paulo não teve sua vida preciosa demais, mas entregou pelo Evangelho dia e noite. Nós teremos isso aqui também, se seguirmos os passos de Cristo. Nossa congregação, não só a nossa liderança, será abençoada. E vou me dirigir novamente aos nossos jovens. Não ache, pena que a maioria deles está aqui de lado, mas não ache que vocês vão ganhar a vida com o que os amigos de vocês aí de faculdade e de colégio fazem. Mas vocês ganham a vida de vocês entregando ela no Evangelho. Os pais, as mães, você ser uma boa mãe, você ser uma boa esposa, você ser um bom marido, você ser um bom patrão, você ser um bom irmão, amigo, presbítero, diácono. Isso é ganhar a vida. Se desgaste pelo Evangelho, entregue sua vida ao Evangelho e Deus há de nos abençoar. Amém.